O colapso do sistema de previdência social brasileiro já dá sinais claros de que não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade em andamento. Nos últimos anos, os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social ultrapassaram a marca de 700 bilhões de reais por ano, enquanto a arrecadação não acompanha esse crescimento. O resultado é um déficit crescente que compromete a capacidade do governo de honrar compromissos no futuro. Além disso, decisões recentes de cortes, revisões e atrasos em pagamentos reforçam a percepção de insegurança. Para milhões de trabalhadores que contribuíram durante décadas, a dúvida sobre a estabilidade da aposentadoria tornou-se inevitável. O que antes era visto como garantia vitalícia, agora se transforma em motivo de preocupação constante. Com o aumento da expectativa de vida e a redução no número de jovens que entram no mercado de trabalho, a pressão sobre o sistema tende a se intensificar ainda mais. Bem-vindo ao canal Pouco Dinheiro, Grande Mudança. Fica comigo até o final e vamos mudar essa mentalidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder os conteúdos que podem mudar sua vida financeira. O envelhecimento acelerado da população brasileira é um dos principais fatores que pressionam o sistema previdenciário. Há 30 anos, a pirâmide etária mostrava uma base larga de jovens contribuindo e um topo pequeno de idosos recebendo benefícios. Hoje, essa estrutura se inverte rapidamente. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até o ano de 2040, o Brasil terá mais idosos do que crianças e adolescentes. Isso significa que cada trabalhador ativo sustentará um número cada vez maior de aposentados, criando um desequilíbrio difícil de manter. Em 2025, já se observa a relação de aproximadamente um aposentado para cada 2 contribuintes formais, proporção que tende a cair ainda mais. Essa mudança demográfica reduz a arrecadação e aumenta os gastos, tornando insustentável a promessa de aposentadoria integral para todos no longo prazo. A matemática do sistema simplesmente não fecha. O déficit financeiro do Instituto Nacional do Seguro Social cresce ano após ano e já se tornou um dos maiores desafios fiscais do país. Em 2024, as contas fecharam com um rombo superior a 300 bilhões de reais, segundo dados oficiais do Tesouro Nacional. Esse valor representa quase 3% de todo o produto interno bruto e pressiona diretamente o orçamento federal. As projeções do Ministério da Fazenda indicam que até 2030 o déficit poderá ultrapassar 600 bilhões de reais caso nenhuma reforma estrutural seja implementada. Essa situação significa que o governo precisa usar recursos de outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura, apenas para cobrir o buraco da Previdência. A cada ano, o sistema fica mais caro de manter, ao mesmo tempo em que arrecada menos. Essa equação revela um risco crescente para milhões de brasileiros que dependem desse benefício. As consequências práticas da fragilidade do Instituto Nacional do Seguro Social já estão sendo sentidas por milhões de brasileiros. Em diversas regiões, aposentados relatam atrasos no pagamento de benefícios, longas filas de espera para perícias médicas e dificuldades em conseguir revisões ou concessões de novas aposentadorias. Além disso, a correção anual aplicada muitas vezes não acompanha a inflação real, o que reduz o poder de compra mês após mês. Essa perda silenciosa faz com que despesas básicas como alimentação, medicamentos e contas de energia consumam quase todo o benefício recebido. O problema não é apenas financeiro, mas também social, pois famílias inteiras dependem dessa renda para sobreviver. Ao mesmo tempo, cresce a incerteza sobre futuras mudanças de regras que podem reduzir ainda mais o valor pago. O que antes era considerado uma garantia vitalícia está se tornando cada vez mais instável e insuficiente. Confiar exclusivamente no Instituto Nacional do Seguro Social para garantir renda futura tornou-se um risco cada vez mais evidente. O sistema já passou por diversas reformas que alteraram idade mínima, tempo de contribuição e cálculo dos benefícios, mostrando que nada é definitivo. Decisões do Supremo Tribunal Federal, em casos de revisão da vida toda e em mudanças de regras, demonstram que a jurisprudência pode ser revista de acordo com a pressão fiscal do governo. Além disso,
A instabilidade política e econômica aumenta a possibilidade de cortes, congelamentos ou alterações inesperadas. O trabalhador que conta apenas com a previdência pública se expõe a uma incerteza perigosa, pois depende de fatores que estão fora do seu controle. A aposentadoria, que deveria ser sinônimo de tranquilidade, pode se transformar em fonte de frustração. Por isso, a construção de alternativas privadas tornou-se indispensável para garantir segurança financeira. A renda fixa surge como uma das alternativas mais seguras para quem deseja construir uma aposentadoria complementar diante do risco crescente do Instituto Nacional do Seguro Social. Títulos como o Tesouro IPCA, que combinam taxa fixa com correção pela inflação, garantem manutenção do poder de compra ao longo dos anos. Os certificados de depósito bancário oferecem rentabilidade atrelada ao CDI, com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos até R$ 250 mil por instituição. Já as letras de crédito imobiliário e do agronegócio possuem a vantagem da isenção de imposto de renda para pessoas físicas, tornando-se ainda mais atrativas. Essas opções permitem que o investidor monte uma base sólida de renda passiva, acumulando patrimônio de forma previsível e estável. Com disciplina nos aportes mensais, a renda fixa pode se transformar em uma ferramenta poderosa para substituir parte da renda do INSS no futuro. Se você está cansado de tentar ganhar dinheiro online e nunca conseguir, talvez o problema não seja você, e sim o método. A inteligência artificial está ajudando pessoas comuns a gerar renda de forma simples, rápida e sem precisar de conhecimento técnico. E agora, você também pode. Conheça o e-book Prompts Proibidos, o guia oculto da renda extra com IA, que vai te ajudar a fazer dinheiro criando lojas virtuais, canais no YouTube, criação de e-books e muito mais. Saiba mais clicando no primeiro comentário fixado. Essa pode ser a sua hora de virar o jogo. Imagine um investidor que decide aplicar R$ 500 por mês em um título do Tesouro IPCA com taxa fixa de 6% ao ano durante um período de 30 anos. Ao final desse prazo, o total aportado seria de R$ 180 mil, mas o valor acumulado ultrapassaria R$ 700 mil, corrigidos pela inflação, considerando o efeito dos juros compostos. Essa simulação mostra como pequenas contribuições mensais podem se transformar em um patrimônio robusto no longo prazo, garantindo renda extra mesmo diante do colapso do Instituto Nacional do Seguro Social. O mais importante é que esse resultado não depende de cenários arriscados, mas apenas de disciplina e regularidade nos aportes. Essa estratégia simples oferece previsibilidade e segurança, qualidades indispensáveis para quem busca estabilidade financeira futura. O poder dos juros compostos, aliado à proteção contra a inflação, cria um caminho sólido para a aposentadoria. Os fundos imobiliários se tornaram uma alternativa cada vez mais relevante para quem busca construir renda passiva de longo prazo. Diferente da renda fixa, que acumula patrimônio para o futuro, os FIIs oferecem distribuição mensal de dividendos, funcionando como um salário extra. Os fundos de papel, que investem em títulos de crédito atrelados ao CDI ou ao IPCA, apresentam rendimento consistente em cenários de juros altos. Já os fundos de tijolo, que detêm imóveis físicos como galpões logísticos e shoppings, permitem participação em setores sólidos da economia. Exemplos como MXRF11 e HGLG11 mostram como é possível diversificar e ainda receber proventos acima de 0,8% ao mês em média. Essa renda recorrente pode complementar ou até substituir parte do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, garantindo mais estabilidade. Com liquidez em bolsa, os FIIs também oferecem flexibilidade para quem deseja resgatar recursos a qualquer momento. Uma simulação simples ajuda a entender o potencial dos fundos imobiliários para complementar a aposentadoria. Imagine um investidor que aplica R$ 50 mil em uma carteira diversificada de FIIs, que distribuem, em média, 1% ao mês em dividendos. Isso representa R$ 500 mensais de renda passiva, isentos de imposto de renda, o que equivale a mais de R$ 6 mil por ano. Esse valor se aproxima ou até supera o benefício médio pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
que gira em torno de R$ 1.500 mensais em 2025. A grande diferença é que, enquanto o INSS enfrenta déficits e incertezas, os fundos imobiliários oferecem uma fonte de renda recorrente baseada em ativos reais e contratos de aluguel. Essa estratégia mostra como é possível construir independência financeira mesmo diante da fragilidade do sistema público. As ações de empresas sólidas que distribuem dividendos consistentes também desempenham um papel essencial na construção de uma aposentadoria fora do Instituto Nacional do Seguro Social. Companhias como Taesa, Banco do Brasil e Petrobras possuem histórico de lucros estáveis e repasses periódicos aos acionistas, garantindo fluxo de renda previsível. Diferente dos fundos imobiliários, que pagam mensalmente, as ações distribuem proventos em períodos trimestrais ou semestrais, mas com valores que podem superar o rendimento da renda fixa em horizontes longos. Além disso, essas empresas atuam em setores estratégicos da economia, como energia e petróleo, oferecendo resiliência mesmo em momentos de instabilidade. O reinvestimento dos dividendos recebidos aumenta ainda mais o potencial de crescimento do patrimônio, aproveitando o efeito dos juros compostos. Essa estratégia equilibra segurança e rentabilidade, permitindo ao investidor reduzir a dependência do sistema previdenciário e conquistar maior autonomia financeira. Uma carteira equilibrada para substituir parte da renda do Instituto Nacional do Seguro Social deve unir segurança, diversificação e geração de renda recorrente. Um exemplo prático seria alocar 40% em renda fixa de longo prazo, distribuindo entre Tesouro IPCA e certificados de depósito bancário, para garantir previsibilidade e proteção contra a inflação. 30% poderiam estar em fundos imobiliários, combinando papéis que oferecem rendimentos atrelados ao CDI e tijolos que proporcionam valorização patrimonial. Outros 20% em ações de dividendos, como Taesa, Banco do Brasil e Petrobras, dariam robustez e potencial de crescimento ao portfólio. Por fim, 10% mantidos em liquidez imediata através de CDBs de resgate diário ou Tesouro Selic assegurariam tranquilidade para emergências. Essa estrutura simples cria uma base sólida de investimentos, protegendo contra riscos de curto prazo e construindo renda confiável para o futuro. O colapso do Instituto Nacional do Seguro Social não precisa significar falta de renda para o futuro, mas sim um chamado para agir de forma estratégica e imediata. A previdência pública já não garante estabilidade, e depender apenas dela é se expor a riscos políticos, jurídicos e financeiros que fogem do controle individual. Por outro lado, a combinação de renda fixa, fundos imobiliários e ações de dividendos cria um caminho concreto para a independência financeira. Com disciplina nos aportes, diversificação inteligente e uso de instrumentos acessíveis, qualquer pessoa pode transformar incerteza em oportunidade. O Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a Ambima, a B3 e o Tesouro Nacional oferecem informações oficiais para orientar decisões seguras. O que define a diferença entre insegurança e liberdade é a escolha feita hoje. Antecipar-se ao colapso significa garantir um futuro estável, construído com base em planejamento e ação consciente. Não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Isso nos ajuda e motiva a continuar trazendo conteúdos que podem te ajudar a sair das dificuldades financeiras. Fique com Deus e tenha certeza que a cada dia você está mais perto de suas realizações. É só não desistir. Muito obrigado e até a próxima.